Toda mãe, quando tá grávida, tá esperando o filho, pensa numa criança perfeita. E você pede para Deus que seu filho seja perfeito. E de repente, você vê os problemas. O autismo, também conhecido como transtorno do espectro autista, afeta milhões de pessoas em todo o mundo, caracterizado por dificuldades na comunicação, comportamentos repetitivos e desafios sociais. Nesta reportagem sobre autismo, conversei com a psicopedagoga Késia Penafiel, com a dona Hilda e Eliciane, mães de pessoas com autismo, para conscientizar a nossa comunidade sobre o tema. Dona Hilda tem 3 filhos e os 3 têm autismo. Eliciane é mãe do pequeno Salomão, diagnosticado com autismo nível 1 de suporte. O diagnóstico do Salomão veio quando ele estava com 3 anos. Então, a princípio, o profissional da área comentou que iria analisar se ele tinha autismo ou se ele tinha esse comportamento devido à convivência com os pais. Mas passou alguns meses, ela confirmou que ele tinha o autismo. Na época, era classificado como autismo grau leve. Hoje é nível 1 de suporte. Então, assim, da princípio, como a gente não tinha conhecimento, eu fui buscar informação do que era o espectro e fui entender melhor como lidar e como tratá-lo. E então, desde então, Salomão, desde os 3 aninhos, ele frequentou a APAE, fez as terapias lá. O Leandro foi assim o que mais me chocou, porque ele tinha o autismo e ele tinha também o toque, junto com o autismo. Só que o toque dele, como o psiquiatra disse, era um ritual. Ele tinha que ter um bonequinho no bolso da bermuda, e quando ele tirava aquele bonequinho do bolso, ou um prendedor de roupa. Quando ele tirava o prendedor, aí ele esfregava as mãos, ele fazia careta, ele andava para lá e para cá assim, ó. Sabe? Ia e voltava, e eu ficava contando as vezes que ele ia e voltava. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. De forma bem simples, é isso. E como ele é um transtorno, muitas pessoas encaram ele como uma doença, muitas vezes. E não é doença, não é contagioso. Embora seja genético, transmitido, né, em geração em geração, de pais para filhos, mas ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. É uma forma diferente de funcionar. A gente pode pensar no autismo como, eu até brinco com meu filho, um cérebro brincalhão. Nós desenvolvemos os nossos sentidos durante a nossa vida, né? Os nossos 5 sentidos. E ainda tem um 6º sentido, mas isso aí é conversa para outro dia. Os nossos 5 sentidos, eles enxergam, veem, sentem o mundo de uma forma, certo? Você percebe tudo ao seu redor através dos seus sentidos, e os sentidos, eles levam todas as informações que estão ao nosso redor para os nossos neurônios, que interpretam essas informações. O autismo nada mais é do que interpretar o mundo e sentir o mundo de uma forma diferente. O autismo é mais comum no mundo do que você possa imaginar. Elon Musk, por exemplo, tem autismo nível de suporte 1 e é uma das mentes mais brilhantes da atualidade. Os níveis de suporte se destinam a classificar o grau de dependência ou necessidade que a pessoa vai precisar, podendo ser considerado autismo leve, nível 1, moderado, nível 2 ou severo, nível 3. Por exemplo, existem autistas que vão precisar de um suporte muito maior do que outros na vida, né? E aí não só na vida, mas na sua rotina, nas atividades que ele tem que realizar. Convívio social nem preciso dizer, porque o convívio social é a área afetada do autista, né? Ele tem que ter esse problema socioemocional para ser classificado como autista. O Lucas, o Leonardo e o Leandro têm níveis de suporte diferentes. Porém, até a dona Hilda saber o diagnóstico deles, não foi nada fácil. Foram longos anos de sofrimento até ela conseguir falar com profissionais especializados em autismo. Hoje, para você marcar um especialista no SUS que não seja clínico geral, que não seja o pediatra que a gente tem no postinho, a gente tem que entrar na fila de espera. E a fila de espera é enorme. E essas crianças estão crescendo. Agora, quantas crianças nós vamos encontrar que essas mães estão falando, mas o meu filho é autista? Muito provavelmente elas já perceberam características, porque a gente tem acesso à informação muito mais do que antes. Então elas buscam por isso, porque tem que ter uma explicação para aquele comportamento do filho, porque ela percebe que não é comum
no desenvolvimento infantil e ela começa a se identificar, não, mas isso aqui não é autismo, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo. Mas e cadê o profissional? Tem prefeituras que, inclusive, tem centro de autismo, onde tem profissionais especializados dentro da equipe para poder diagnosticar crianças do município. Porque quanto mais a gente demora em intervir nessa criança, em fazer tratamentos terapêuticos com ela, mais forte ficam as características do autismo, né? Que são os comportamentos estereotipados. Tem aqueles que você não vai perceber, óbvio. Mas tem outros que é aquele clássico padrão autista que fica se balançando e se batendo. Sim, tem esses. Que se a gente tivesse o mínimo de acesso possível, essas intervenções teriam começado ali desde a segunda infância, né, a partir dos 3 aninhos ali, onde todas as intervenções têm muito mais efeito do que um adulto, por exemplo. Paralelo à falta de profissionais, outro problema envolve diretamente muitas famílias que negam tratamento e escondem da sociedade que a criança tem autismo. Não pode esconder, não vou contar para ninguém. Esse não contar para ninguém é onde causa o tal do preconceito. Porque a outra pessoas não sabem que ele tem. Se você não contar, ele não vai saber. Então, quando eu recebi o diagnóstico, me informar melhor sobre o espectro, eu expus ele. Eu falei para amigos, familiares, contei, expliquei como que funcionava, o comportamento dele. Eu já conheci mães que não queriam expor, porque não queria que o filho fosse tratado diferente. Pode casar, pode namorar, pode ter filhos, pode ser um bom profissional, porque são muito inteligentes. Então, não tem porquê, não. No começo não é muito fácil, mas são os meus tesouros. Eu amo meus 3 filhos demais. Autismo é uma maneira única de ver o mundo. Cada pessoa no espectro tem dons especiais e desafios distintos. Respeitar e entender, acolher e valorizar essa diversidade. Juntos podemos criar um ambiente onde todos se sintam aceitos e amados, reconhecendo a beleza das diferenças que enriquece nossa sociedade.